Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Então, eu vou ler aqui para vocês. Olha, eu acho isso aqui tremendo, irmãos, tremendo, tremendo, tremendo. Como que isso é educativo, como que a graça nos educa. Isso aqui é maravilhoso. Então, quando chega o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, então isso aqui era tradição. Todo ano fazia a mesma coisa. Então, ele chama o Pedro e João e fala assim, olha, vão preparar a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Olha aí, os juntos aqui. E eles perguntam, qual que é a pergunta que o Pedro e o João faz? Essa pergunta que o Pedro e o João faz, irmãos, isso aqui é um princípio. Todos nós deveríamos estar atentos para essa pergunta. Todos, 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 todos. Essa é a primeira conversa que nós temos que ter com Deus. Sempre, irmãos, sempre. Qual foi a pergunta, irmão Arlindo, que o João e o Pedro fez para Jesus? Onde o Senhor quer que a preparamos? Então, meus amados, não é o que o Senhor quer que a gente faça. Nunca foi. Nunca foi o que eu devo fazer. É sempre um onde. Onde o Senhor quer que a preparamos. Não é o que o Senhor quer que eu faça. Então, muitas vezes, a gente vai para a oração, Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor me abençoar? O que eu preciso fazer para minha família ser transformada? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Então, as pessoas tiveram esse tipo de relação com Deus. Estou falando dos fundamentos relacionais, tá, irmãos? Fundamentos da relação. Isso aqui é para mudar, transformar vidas mesmo. Esse entendimento, ele transformou a minha vida. Então, eu prego para que esse mesmo entendimento transforme vidas. Então, eu sabendo que não é o que fazer, não é o que a gente faz, então os discípulos não perguntaram, né, o que o Senhor quer que a gente faça? Não, eles perguntaram o quê? Onde o Senhor quer que a preparamos? A ordem é, vão na frente e preparem a refeição da Páscoa. Essa era a ordem. Vão na frente e preparem a refeição da Páscoa. Eles poderiam dizer, mas o que o Senhor quer que eu faça? Não, eles não perguntaram isso. Eles perguntaram onde o Senhor quer que a preparamos. Então, toda conversa com Deus, ela tem que começar por um onde. Não esquece disso, tá? Nunca esqueça disso. Vou fazer uma oração. Vou conversar com Deus. Então, a minha oração, ela tem que começar por um onde. Sempre, irmãos. Essa é a primeira conversa que eu tenho que ter com Deus, por um onde. E a segunda pergunta, então, se a primeira é um onde, qual que seria a segunda pergunta? A segunda pergunta, ela surge da própria resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus, ela não vem na forma de um quê. A resposta de Jesus, ela vem na forma de um quem. Vocês prestaram atenção? Quando eles perguntam onde, Jesus não responde através de um quê, ele responde através de um quem. Então, o onde não é um quê, a resposta de um onde, é sempre um quem. Então, aparentemente, talvez uma pessoa que não tem esse entendimento que a gente está falando aqui, irmãos, ela vai falar assim, poxa, então se o irmão ali está falando que o primeiro relacionamento que eu tenho que ter com meu pai é um onde, ele vai me dar um endereço, né? Ele vai me dar o local. Já não vem isso na mente? Quando eu pergunto um onde, às vezes a resposta que eu quero é de um local. Ah, um onde? Ah, na Assembleia de Deus, na casa do irmão tal, né? Na rua tal. A resposta de Jesus, ela não vem nessa forma de um quê? Ela vem também através de um quem. Então, se eu perguntar a Deus, se eu me relacionar a Deus por intermédio de um onde, a resposta tem que esperar que tipo de resposta? Que o endereço, ele sempre será um quem. Qual foi o endereço que Jesus deu para eles aqui? Um homem carregando um cântaro. Esse é o endereço. Olha que maravilhoso, irmãos. Esse é o endereço que Jesus me dá do meu onde. É sempre um relacionamento. Por isso são fundamentos relacionais. Onde que está, irmãos, a vida para vocês?
Senhor, onde o Senhor quer que eu prepare a minha vida? Onde o Senhor quer que eu prepare o meu dia? Ele não vai me dar o endereço, tá, irmão? Você já tem a ciência que ele nunca vai te dar um endereço. Ele vai sempre... O endereço que Deus vai me dar é sempre um quem. Esse é o endereço. Por isso que eu digo para os irmãos, essa é a mensagem que eu amo pregar, irmãos. Essa é a mensagem que eu amo pregar. Essa é a mensagem transformadora. Então eu disse para os irmãos que toda a resposta de Jesus, sempre a resposta de Jesus, ela vem na forma de um quem. Porque quando a gente pergunta para Deus onde, então ele vai sempre te dar uma relação. É assim que Deus funciona. Deus funciona nos dando relacionamentos. Então a resposta de Jesus foi o quê? Logo que vocês entrarem em Jerusalém, onde o Senhor quer que nós preparemos? Quando vocês entrarem em Jerusalém, um homem é o endereço. Um homem é o endereço. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Esse relacionamento que eu estou fazendo aqui com a mensagem, né? Então, onde está a sua bênção, irmãos? O local é um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, é ali que é o seu onde. O onde é o homem. O homem é o relacionamento com o povo da casa. Esse é o local, esse é o endereço. Então, se eu não estiver no onde, irmãos, eu não vou encontrar o quem. E aí, não adiantará nada o quê. Entendeu? O que seria a terceira questão. A primeira questão é um onde, e a resposta será um quem, e só depois eu posso ter o quê. Porque se eu não encontrar o onde, se eu não encontrar o quem, do que vai me adiantar o quê? Então a pergunta que a maioria faz é para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aí a pessoa está mais perdida do que qualquer coisa. Por que está perdida? Porque ela quer fazer alguma coisa, ela não sabe onde e nem diante de quem. Então, o primeiro lugar, a primeira coisa que eu preciso saber é o onde. Onde o Senhor quer que eu atue? Onde o Senhor quer que eu revele? Onde o Senhor quer me usar para que eu seja uma bênção para a comunidade? Qual é o endereço? Quais são os quem que o Senhor quer me usar? Aí sim, a partir disso aí, eu vou desenvolver o quê? Senão não adianta nada. Então, tem muita gente que começa a vida por um quê? A maioria das pessoas quer começar por um quê? Então, quem ensinou, irmãos, a gente começar a vida por um quê? Foi um hiato, foi uma separação de Deus, foi um Satanás, um diabo, né, um perverso na história. Aí os irmãos podem adjetivar do jeito que quiser, mas é uma separação. Essa separação, esse momento de separação, nos fez entender a vida por intermédio do esquece. Isso nós vamos encontrar em Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, versículo 5, que é dito assim, olha, Deus sabe, o diabo falando lá representado pela serpente no jardim do Éden, ele diz assim, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, então é no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Então, o que a carne faz, o adversário faz? Ele coloca primeiro, antes da pergunta do onde, ele coloca o que. Olha só como que é fácil desvirtuar uma pessoa, irmãos, para que ela entenda a árvore da vida. Muito fácil. Se o meu relacionamento com Deus deixar de ser o primeiro contato em que eu devo buscar a Deus é sobre um onde e passar a ser um que, já está tudo que eu fizer a partir daí está tudo o quê? Destruído. Não tem mais relacionamento. Então, tudo que o diabo, entre aspas, aí que a gente fala o diabo, porque a Bíblia cita isso aí como diabo, né, como separação, como Satanás, ela propõe para a pessoa é o quê? No momento em que comerem do fruto. Nesse momento em que você fizer alguma coisa, seus olhos vão se abrir e você vai ser semelhante a Deus e você vai conhecer o que é certo e o que é errado. Então, quando nós colocamos o que diante do quem, antes do quem,
Nós estamos fazendo exatamente o que a Bíblia cita de separação com o entendimento de Deus. Deus, ele fala assim, irmãos, olha, eu te abençoei. Não é isso que é dito lá? Eu já te abençoei. Olha que entendimento gostoso, irmãos. Quando eu entendo que eu sou abençoado, irmãos, quando eu entendo que eu estou na bênção, que eu sou completo, que Deus me fez completo, então eu entendo a voz de Deus que diz assim para mim, olha, então agora você vai e faça onde eu te coloquei o que eu te falei para fazer. Olha que gostoso, irmãos. Agora você vai e faz onde eu te coloquei o que eu te falei para você fazer. Por isso que quando o homem pecou, Deus fez 3 perguntas. Está lá a representação em Gênesis, né? 3 perguntas Deus faz. Qual é a primeira pergunta que Deus faz? Onde? Qual é a segunda pergunta? Quem? E qual é a terceira? O quê? Isso é interessantíssimo, né, irmãos? Então, em Gênesis capítulo 3, 9, você vai ler assim, olha, a partir do 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Foi o que você fez. Não, não foi o que você fez, é onde você está. O relacionamento, irmãos, que Deus faz conosco é sempre primeiro é sempre onde? E o homem respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Olha o versículo 11. Quem lhe disse que você estava nu? É a segunda pergunta que Deus faz. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, olha a terceira pergunta, o que foi que você fez? Entendeu, irmãos? Então, o primeiro relacionamento da humanidade com Deus é sempre o que foi, o que é, o que eu devo. Isso está errado, irmãos. Não é assim que deve ser. O que foi, o que eu devo, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, é a última pergunta que Deus vai fazer. É a última coisa que Deus vai querer saber. Deus, ele sempre vai querer saber o onde e o quem. E, por último, o que você fez. Então, eu estou lendo aqui segundo a literatura bíblica. Então, o que o diabo faz, irmãos, para que isso aqui seja desvirtuado? O diabo ele faz 3 propostas. Se Deus faz 3 perguntas, o diabo faz 3 propostas. A primeira proposta do diabo é sempre o quê? Para te tornar o quem você não é, para você poder chegar aonde você gostaria. Tá tudo errado aí, tá vendo? Então, o que você percebe? O que eu percebo nas minhas mensagens, irmão, nos meus anos aqui estudando a Bíblia? Que as pessoas, elas estão num quê? Tentando ser quem elas não são para chegar aonde elas gostariam. Não é isso que você percebe o tempo todo? O tempo todo você vai perceber isso. Então, isso aqui é uma constante. Isso não vai mudar, não muda, irmãos. Só quem, de fato, se encontrou com Deus na árvore da vida, que consegue entender o que a gente está falando, que teve essa transformação, que sabe do que a gente está falando, que consegue captar o que a gente está falando. Porque isso aqui é extraordinário, irmão. Para quem entende, isso aqui é extraordinário. Para quem vive isso é extraordinário. Nós só temos que preparar onde já está arrumado. Quem que entende isso, irmãos? Vamos ser sinceros. Será que de fato nós entendemos isso? Sabe por que eu estou falando isso aqui? Jesus ele conta parábolas, né? Eu gosto de ler as parábolas porque eu vou identificando a mensagem com as parábolas contadas. Então Jesus ele conta assim, olha, os sábios e tolos, tá? Os sábios e os tolos, eles sabem o que fazer. Sabem o que fazer, tanto o sábio quanto o tolo. Então sábios e tolos, eles constroem casas. Não constrói? Tanto o sábio como o tolo constrói casa. Ou não? Constrói. Mas qual que é a diferença entre o sábio construtor e um tolo construtor? É o onde.
A única diferença é o onde. A edificação, né? É onde eles estão edificando. Essa é a diferença. Então, o onde eles constroem é o que determina o sábio e o tolo. Porque o sábio, ele constrói onde Deus colocou as condições antes. Você pode ver que o sábio, ele entende, olha, se Deus colocou as condições antes, eu devo fundamentar aqui. Então, ele vai procurar sempre o quê? A rocha. Porque a rocha já está lá. O sábio, ele não vai preparar a rocha para ele construir. Não, a rocha já está lá. A rocha é um fundamento de Deus, já está lá. Então, o tolo, ele constrói onde não tem nada. Ele constrói na areia, né? Onde não tem fundamento. Mas como ele constrói onde ele não tem o fundamento, irmãos, o que acontece? Ele não gasta o seu esforço, não tem esforço da parte dele, né? É muito mais fácil construir na areia. Ele não gasta o tempo, que constrói muito mais rápido em cima da areia. Então, ele está visando o quê? Desfrutar das condições em cima daquilo que não é. Por quê? Porque ele não entende o onde de Deus. Agora, o sábio não. O sábio, ele gasta o esforço dele em cima daquilo que Deus já colocou. E o segredo da construção é dar expressão visível ao que já estava. Então, qual que é o segredo do sábio? Ele só vai dar expressão visível àquilo que já está lá. É isso que nós devemos fazer. Você viu que os discípulos, eles estão entrando numa cidade sem o endereço, vai para Jerusalém. Mas onde? Vai para Jerusalém. Eu vou te dar o endereço lá, quando você chegar lá. E aí o endereço não foi, rua direita, número 12. O endereço não foi um CEP. O endereço foi um homem carregando um cântaro, carregando um balde d'água. Esse é o endereço. É um quem. O que transforma a vida, então, de uma pessoa, irmãos? Ela entendeu que está pronto. Não ficar tentando descobrir o que falta. Ela entendeu que está pronto. Por quê? Porque o tolo, quando ele constrói na areia, você sabe que a areia tem uma falsa sensação de coisa que está. Mas não é. A areia está, mas não é. Agora a rocha é. A rocha é. Por isso que as pessoas estão optando por fazer na areia, porque elas querem as coisas rápidas, elas querem as coisas na ansiedade, né, irmãos? Elas estão optando para fazer na areia, a maioria opta para fazer na areia. Porque gastam menos tempo, exige menos esforço, é muito mais rápido, mas isso tudo não tem sustentação. E aí? Não tem sustentação, não vai permanecer, vai cair, não tem sustentação. Agora, se construir na rocha, aí é mais esforço, mais tempo, mais recurso, mas em compensação, a pessoa está construindo em cima daquilo que Deus sustenta, e não em cima da sua capacidade de fazer o que você sabe, mas em cima daquilo que Deus preparou, que Deus sustenta, aquilo que é a sustentação de Deus. Então, no versículo 13, nós lemos assim, eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Então, Deus não quer, irmãos, te dar o endereço, igual eu disse para os irmãos, em que você tem ali o CEP do local. Por quê? Porque ele, nesse sentido, ele não quer te dar, não quer me dar um que como. Não é um que como. Deus, ele quer te entregar o desafio de uma relação. Sempre Deus, ele quer nos entregar os desafios da relação. Onde essa relação vai te conduzir ao que já está preparado.
Se os nossos relacionamentos, se as nossas conversas, se os nossos assuntos, se os nossos encontros, se os nossos bate-papos não estiverem nos conduzindo ao que já está preparado, irmãos, então não está fazendo sentido. Se eu vier aqui para discutir com os irmãos o que falta, não faz sentido. Não faz sentido. Não é essa a nossa visão. Desde o primeiro dia que eu me propus a fazer encontro com os irmãos, a estar com os irmãos, a me reunir com os irmãos, a minha intenção é mostrar para vocês o que já está pronto. Não o que está te faltando, mas o que você já tem em mãos, aquilo que já é seu. A salvação é sua, a alegria é sua, o amor já é seu, a bênção já é sua. Então, a partir daí, você tem que revelar a partir do que já está pronto. Mas a maioria das pessoas, elas buscam o que está faltando, e elas não olham, não entendem o que já está pronto. Essa tem sido a grande diferença. Então, eles encontraram tudo conforme Jesus tinha dito. Aí no versículo 14, nós lemos assim, olha, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Aí é um assunto que eu gosto de falar, tomar lugar à mesa. Eles estavam agora na mesa. A mesa, eu digo para os irmãos que, para mim, é uma das maiores revelações juntas à revelação da árvore da vida, da fonte de água viva. A mesa é uma revelação tremenda. Isso eu digo para mim, para o Armor lindo aqui, tá? E agora eles estão juntos à mesa. Eles estão no local à mesa, em que Jesus, ele diz assim, eu ansiei, eu estava desejoso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. E eu ficava pensando assim, irmãos, poxa, se eu tenho aqui um ser tão grande, tão capaz, tão sábio, inteligente, conhecimento extraordinário, qual é o tamanho de Jesus? É imenso. E se ele está com um desejo grande, irmãos, imagine o tamanho desse desejo. Um desejo nosso, que somos menores, às vezes a gente fala, é um grande desejo. Imagina um desejo de quem é enorme, o quanto não é esse desejo. E o que ele desejou? Qual que era o desejo dele? Jantar com vocês. Eu costumo dizer que a salvação, a libertação de uma pessoa, ela não está nas orações, nos cultos, nas campanhas feitas nas igrejas, nos banhos de sal que ela toma, de arruda, de sal grosso, de despacho. A libertação de uma pessoa, ela vai ocorrer na mesa de jantar. É ali que ela vai ser liberta. Ali que estava o desejo de Jesus, ali que estava a vontade de Jesus, sentar na mesa para uma refeição com seus discípulos. É ali que se dá a verdadeira libertação. É ali que tem a oportunidade da pessoa entender o que é uma comunhão, o que é você viver a partir de um onde de Deus, entendendo o seu modo de relação com os quens de Deus. Então ele tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, e depois disse, tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Sinceridade de vocês agora. Uma pergunta muito objetiva, mas cuidado com a resposta. Então, para você meditar. Se você tivesse ciência, se você soubesse que já está tudo pronto. Tá? Poxa, irmão lindo, eu agora, ouvindo o senhor falando assim, eu entendi e eu aceito que está tudo pronto. Eu tenho ciência que está tudo pronto. Está tudo resolvido. Deus sabe exatamente quem vai morrer, na hora que vai morrer, do jeito que vai morrer. Está tudo definido. Tudo da vida está definido, irmãos. Se você tivesse essa ciência, tudo está pronto já. Não há nada mais que eu possa fazer.
Já está tudo determinado, igual nós usamos essa palavra esses dias atrás aí. Está tudo pronto. Se você tivesse esse conhecimento, essa ciência, irmãos, a pergunta que eu faço, você oraria? Seja honesto, você oraria se você soubesse que está tudo pronto? Oraria ou não oraria? Ah, Maurindo, se eu soubesse que está tudo pronto, então eu não vou orar mais, porque não adianta mais, está tudo pronto. Tem muita gente que vai responder isso. Eu não oraria mais, eu só viveria sem orar. Ou outros vão dizer, eu oraria. Você oraria para quê? Você ia fazer as suas orações para quê? Se já está tudo pronto, tudo determinado, tudo já está definido, Deus sabe na hora que você vai morrer, do jeito que você vai morrer, tudo que é sua preocupação, Deus já sabe que vai resolver. Você fazia orações ainda? Dependendo da sua resposta, irmãos, se você falar assim, olha, não, eu não oraria mais. Se você é o tipo que entende que não precisaria mais orar, então preste atenção. Isso quer dizer para você que orar é para você convencer Deus a fazer o que a gente quer. Se você soubesse que está tudo pronto e ainda assim você orasse, você ia dizer, olha, Deus, eu não concordo muito com o que está pronto, eu gostaria que o Senhor fizesse o que eu quero. Esse é um tipo de espírito, irmãos. E esse espírito, nós julgamos ele muitas vezes nós fazemos julgamento aqui, falamos dos irmãos, que é o espírito do desfrutador. Ele quer um Deus que faça exatamente o que ele quer. Esse é um tipo de vida. Isso é um processo que a pessoa vive, um desfrutador. Então, mesmo que ele saiba que Deus é Deus, ele quer mudar Deus. Quer mudar as coisas de Deus. Por quê? Porque ele precisa ser favorecido. Então, esse tipo de vida, de oração, de entendimento, que eu estou falando para os irmãos aqui, se realmente tivesse tudo pronto e a pessoa deixasse e orasse para mudar, então, é um tipo de entendimento que faz com que as pessoas não vivam a graça de Deus, não percebam a graça de Deus, não entende o que é árvore de vida, não entende os ondes e os quens de Deus e o que está preparado. Então, em contrapartida, irmãos, aqueles que oraria no sentido de entender o que já está pronto, tá? Aquele que oraria para entender o que está resolvido. Bom, se está tudo resolvido, eu quero entender o que está resolvido. Eu não quero que se mude o que está resolvido, mas eu quero entender o que está resolvido. Então, eu oro para que Deus revele para mim o que já está preparado. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, onde o Senhor quer que nós preparemos? Jesus falou assim, olha, já está o local, o onde já está preparado. Então, eles quiseram ter a revelação do onde eles poderiam viver, do onde eles poderiam revelar, já estava preparado. Então, quem tem esse entendimento, irmãos, que quer descobrir que Deus já resolveu, é diferente daqueles que querem mudar o que já está pronto. Não entende o que está pronto e quer que Deus apronte de outra forma, de outro jeito, de outra maneira. Eu não gostei muito do jeito que o Senhor fez, não, Pai. Eu gostaria que o Senhor fizesse desse jeito. É um tipo de entendimento. Então, orar, irmãos, para convencer Deus a respeito do que precisa ser feito, não é para conhecer o que já está feito. Se eu oro para convencer Deus a respeito do que precisa ser feito, não é para conhecer o que já está feito. A minha oração é para conhecer o que já está feito. Deve ser essa a oração. Porque se for para resolver o que tem que ser feito, imagina lá no céu como estaria uma confusão nesse momento, aquilo que a irmã Creuza fala, se eu oro para uma coisa, se eu oro para outra coisa, quem que vai ser respondido? Imagina a confusão lá no céu, as orações chegando para resolver qual que vai ser atendido primeiro. Peraí, a Cileide está pedindo para ir, para Deus ajudar que ela vá para a Bahia, mas tem 120 pessoas pedindo para ela não ir para a Bahia, para ela continuar em Bauru. Quem que nós vamos atender primeiro? A Cileide que quer ir para a Bahia ou o povo que quer que ela fique em Bauru?
Entendeu? Olha a confusão, irmãos. Então, qual pedido que entra primeiro? O que o céu vai fazer primeiro, irmãos? O que Deus vai resolver primeiro? Então, entenda uma coisa: oração não é para resolver o que vai ser feito. Não é para isso oração. Você não deve orar para resolver o que será feito. Oração é para que toda a família de Deus conheça o que já está resolvido. Entendeu, irmãos? Então, a oração não é para eu determinar para Deus fazer alguma coisa. A oração é para que eu entenda o que Deus já fez em relação a nós. É preciso entender isso, família. Isso vai transformar o seu viver. Então, se eu entendo que já está resolvido, irmãos, eu vou ter paz com isso. Então, a oração é para que venha o teu reino e se faça a tua vontade como ela foi resolvida nos céus. Aí eu tenho paz com isso. Por quê? Porque eu não vou ter ansiedade para resolver o que eu penso que não está resolvido. Eu vou ter paz porque eu entendo que já está resolvido e eu preciso dar materialidade no que está resolvido. Essa é a diferença. E se foi resolvido pelo Pai, por Deus, que nos ama, mesmo que eu não entenda, está muito bem resolvida, porque foi resolvido por Ele. Não preciso ficar perdendo tempo, provar para Ele que Ele está errado. Não, está tudo bem resolvido. Já entendi o que está resolvido. Então é dito assim, olha, vai lá, está tudo preparado. Dito para os discípulos, não é isso que Jesus fala? Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no na casa onde ele entrar, digam ao dono da casa. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Onde está o aposento? Já está tudo determinado, irmão, já está tudo preparado. Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já está arrumada. Oh, glória! Já está arrumada. Está tudo preparado ali. Está tudo arrumado. Chega ali, vocês. Agora, o que vocês farão nesse onde, diante desse quem? Por quê? Porque ali está tudo preparado. Prepare ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Irmãos, isso aqui, essa aqui que eu estou falando com vocês hoje, é a mensagem que me libertou. Essa é a mensagem que eu amo pregar. Foi a mensagem que me libertou. Essa foi a palavra que eu encontrei Deus. Foi através dessa palavra que eu encontrei Deus. Isso aqui foi extraordinário para mim. Eu boto uma fé, irmãos. Eu tenho uma certeza que se as pessoas se dedicarem a meditar nessa passagem, nessa comunhão, nessa palavra, vocês serão muito bem agraciados por ela. Porque isso aqui é tremendo, irmãos. É maravilhoso, é libertador. Amém? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of